Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Viva! Está com o Sobrecarris. O episódio que vai ouvir já de seguida foi gravado antes de sabermos de mais um adiamento na reabertura da linha da Beira Alta. Está agora prometido para julho deste ano. Será tema de um próximo episódio. Vamos, então, ao episódio de hoje. Estamos de volta para mais um Sobrecarris. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano. Viva! Olá, viva! E Diogo Ferreira Nunes. Viva! Olá! Hoje a IP e o Governo contradizem-se, a linha do Oeste reabre, os problemas na Fertagos vão continuar, isto é um aviso do regulador, e o IMT culpa a Infraestruturas de Portugal. Há também a nova concessão dos bares da CP, na IP tudo em família, 220 milhões de euros para a quadriplicação Conto-Mil-Hermesinde e mais de 2 milhões de documentos ferroviários que vão ser digitalizados. É a boa nova da semana. Aliás, há mais boas novas. Carlos Cipriano, viva! Começamos por ti esta semana com a IP e o Governo a contradizerem-se. A contradizerem-se em quê, Carlos? Bom, esta contradição resulta, penso eu, de mais um mau momento da Secretária de Estado da Mobilidade, que depois de já ter dado um tiro nos pés quando veio anunciar que tinham reduzido o número de passagens de nível, quando na verdade referia-se apenas à existência de passagens de nível e não àquelas que tinham sido automatizadas, porque estava a contar também as passagens de nível que fecharam, porque as linhas também fecharam. Bom, depois dessa, agora veio também para a Assembleia da República, num momento também menos bom, dizer que o Governo tinha feito uma intervenção que tinha levado ao levantamento de uma limitação de velocidade numa agulha na estação de Palmela que iria permitir ganhar 2 minutos aos comboios da Fertagos. Bom, está tudo errado nesta afirmação. Está tudo errado porquê? Porque o Governo não interfere naquilo que é a gestão técnica da IP nos afrouxamentos, nas limitações de velocidade. O que se passou ali foi que havia uma agulha que estava há 11 meses para ser reparada, ao que parece, faltava uma peça que não era fácil de arranjar e, portanto, estava ali com uma limitação de velocidade de 30 km/h e, finalmente, foi resolvida. Foram reunidas as condições técnicas para que essa limitação fosse levantada e a IP assim procedeu. Mas a Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Dias, resolveu ir para a Assembleia da República dizer que isso teria sido graças a uma intervenção do Governo. Espero bem que não. Seria grave se a IP se sujeitasse a intervenções do Governo naquilo que tem a ver com a segurança da circulação ferroviária, mas obviamente que não foi o caso. A IP aí limitou-se a fazer o seu trabalho. E daí, de facto, essa contradição, que é o Governo a dizer que interviu numa questão meramente técnica, quando, na verdade, não o terá feito, e espero bem que, de facto, não tenha feito isso. E isto provoca algum mal-estar entre o Governo e a Infraestruturas de Portugal, Carlos? Desconheço, não faço a mínima ideia. O que eu sei é que a Secretária de Estado da Mobilidade, em vez de estar preocupada com um problema específico de uma agulha em Palmela, deveria estar preocupada com questões mais vastas, como as más condições em que as pessoas viajam na Fertagos, porque o problema está longe de ser resolvido, há uma procura que é maior que a oferta, há pessoas a viajarem muito apertadas, não há comboios que cheguem, não é? E deveria estar preocupada em encontrar uma solução estrutural, sendo certo que comprar comboios à França em segunda mão, por exemplo, ou arranjar reboques em Espanha, são soluções que demoram tempo e se vão ser essas as soluções para mitigar o problema, deviam ser começadas a tratar já. E ao que parece não estar nada a ser feito, excluída que está a hipótese de a CP entrar ali com os seus comboios. Se é que está excluída também, não sabemos, não é? Por isso, em vez de estarem preocupadas com uma agulha, deveriam estar preocupados com soluções mais estruturais. Por outro lado, nem sequer é verdade que essa limitação de velocidade, uma vez extinta, que vá ter uma repercussão muito importante na velocidade dos comboios da Fertagos. Porque, tratando-se de uma agulha que está à entrada da estação, os comboios da Fertagos já vão ali a frenar e, portanto, não é assim tão importante o impacto dessa medida. O facto de passar de 30 km/h para 140 km/h, que é a velocidade normal ali, vai beneficiar, sim, é os comboios da CP, é o longo curso.
os alfas e os intercidades vão, efetivamente, poder passar ali a 140 km/h e essa é que é a empresa que vai beneficiar com aquela limitação de velocidade que foi levantada agora. Para a Fertagos, pouca importância tem. Agora, o preocupante também, já que estamos a falar de afrouxamentos, são as limitações de velocidade que estão implantadas nas pontas da ponte 25 de Abril, ou seja, a entrada do túnel do Pragal e do lado do Alvito, onde também, penso que devido a um problema com as juntas de dilatação, estão ali uns afrouxamentos a 30 km/h. E isso sim prejudica muito a operação da Fertagos. Eu espero que a IP rapidamente resolva esse problema. Queria assinalar um ponto que também está na peça do Carlos, que tem a ver com os afrouxamentos que não estão inscritos no Convel, no sistema de controle de velocidade, e que é uma ajuda importantíssima para os maquinistas, e que apenas aparecem numa folha de papel e à qual o maquinista tem que estar constantemente atento enquanto está a conduzir um comboio a mais de 200 km/h. E muito mais suscetível a erros, esta fórmula, não é? Sim, porque o multitasking, não é? O multitarefa não se aplica propriamente a um maquinista que transporta centenas de pessoas numa linha como a linha do Norte, entre outras linhas em que ocorrem estas situações. E é uma situação que o Carlos explica muito bem aqui neste artigo. Foi algo que o Sindicato dos Maquinistas também já alertou e já chegou às instâncias europeias, sim, porque isto foi denunciado à Agência Europeia, à Agência Ferroviária da União Europeia, a AERA, como se diz na sigla em inglês. E isto é muitíssimo perigoso, porque se acontece algum acidente, por mais seguro que haja, não consegue cobrir tudo. E depois isto vai tudo para os tribunais, e depois andamos aqui com processos durante anos, como está a acontecer neste momento com a CP contra a IP e a Fidelidade, que é a seguradora da IP, e alguém tem que ser responsabilizado por isto. E quais é que são as ações que o Governo tem tomado sobre isto? Ainda nem sequer sabemos qual vai ser a futura administração da IP, já está há 2 meses em plena gestão, enquanto na CP já há novo Conselho de Administração, manteve-se o Presidente, trocaram todos os outros administradores. Do que é que o Governo está à espera? E é por isso também, porque uma agulha não resolve todos os problemas, aliás está longe de resolver, que os problemas na Fertagos, Diogo, vão continuar. É isto que alerta a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes culpa, inclusive, a IP por este caos na Fertagos. Mais uma vez, porque uma viagem na Fertagos na hora de ponta neste momento, sobretudo ou de manhã, no sentido de Setúbal para Lisboa, sobretudo ali a partir da estação de Coina ou do Fogoteiro, ou então no sentido contrário, a partir de Entre Campos e de Sete Rios, quem está dentro do comboio, eu fico admirado como é que não há mais gente a sentir-se mal. Porque não há uma janela aberta, apesar de haver essa possibilidade nestas unidades de, com uma chave própria, poder-se abrir as janelas para haver maior circulação de ar. O ar-condicionado não aguenta tanta gente, é sufocante. Eu não sei como é que não há mais gente a sentir-se mal. E é nestas condições que as pessoas estão a ser transportadas. E depois temos as autoridades, temos o IMT, que é a entidade que gera, de alguma forma, a concessão, a parceria pública ou privada, entre o Estado e a Fertagos, a culpar sobretudo a IP pelos problemas, e diz que as pessoas que estão a usufruir da qualidade pela qual estão a pagar, ou seja, antigamente, antes de 2019, antes de haver o passe navegante a 40 euros na área metropolitana de Lisboa, pagava-se muito, mas a qualidade do serviço correspondia ao montante que as pessoas pagavam pelas viagens, que podia atingir as centenas de euros por mês num passe. Agora, como se paga 40 euros, as pessoas têm a qualidade que merecem. Pelo menos é isto que o IMT responde oficialmente. E depois temos a AMT a dizer tem que se pôr mais comboios, mas depois não se vai ao fundo da questão, que é, como já sugeriram a Comissão de Trabalhadores em conjunto com vários sindicatos da CP, a solução mais imediata é de desdobrarem-se comboios, por exemplo, da Castanha do Ribatejo, em vez de ficarem em Alcântara, irem à Coina ou ao Fogoteiro, irem à Coina, aliás, e ao Fogoteiro, e depois comboios que saiam de outras estações na linha de Sintra, em vez de ficarem no Rossio, deslocarem-se, por exemplo, até também Coina ou Fogoteiro. Pelo menos uma solução de curto prazo, enquanto não se pensam noutras opções. E depois temos a AMT a recomendar, desde 2019, que haja um novo concurso público, que seja lançada uma nova concessão, só que em 2019 já não houve tempo para prevenir a prorrogação do contrato por 5 anos.
E depois, a renovação de 2024 também já não foi a tempo porque houve Covid e não houve tempo para lançar um novo concurso. E ninguém toma medidas firmes. Porque, de alguma maneira, a Fairtax acaba por ser vítima do próprio sucesso e a Fairtax também está um bocado presa. Não pode fazer grande coisa porque também não pode comprar novos comboios. Se o contrato se termina em 2031, como é que abate o investimento? Tem que ser o governo a decidir, tem que ser o Estado, poderes públicos a combater esta falha de mercado que existe. Carlos Cipriano, portanto, o expectável nos próximos tempos é que não haja solução à vista para a Fairtax e por muito que haja reguladores a trabalhar, autoridades de transportes, que haja, enfim, que haja uma vontade do governo de resolver isto, não há solução. Aparentemente não. Aliás, isso é muito notório num comunicado do regulador, da AMT, em relação ao segundo Fairtax, em que depois de diagnosticar o problema e bem, e depois de dizer que os problemas vão continuar, pois obviamente que vão continuar porque não foi feita nenhuma resolução em relação a isso, as recomendações que o regulador faz, de facto, são muito, eu diria quase pueris, ou seja, valem muito pouco. Ou seja, o que é que o regulador diz? Diz que a Fairtax deve elaborar, e agora cito, um plano de comunicação com os passageiros que vise informar das perturbações no serviço e alternativas viáveis às deslocações diárias, bem como outras ações que complementem a informação física e digital quanto à oferta, tendo em conta que nem todas as pessoas terão acesso à internet em telemóvel. Bom, é verdade, sim. Portanto, prevendo-se que vai haver cada vez mais problemas, é bom, sim, que haja um plano de comunicação da empresa para informar os seus clientes. Ok, é uma boa recomendação. O que é que a AMT diz mais? Bom, diz que tem que haver um reforço de articulação entre a Fairtax e os transportes metropolitanos de Lisboa, Carris incluída, para procurar suprir as falhas de oferta nas estações onde se tem verificado uma maior procura. O que é isto? Reforçar com mais autocarros, mas de facto, na margem sul, neste momento, há um fluxo, há um caudal de gente que vai apanhar o comboio para atravessar o Tejo, porque de facto é um meio, apesar de tudo, mais rápido e de maior capacidade. Como é que isto se resolve? Ainda por cima temos o problema da Transtejo, que tem as suas embarcações inoperacionais porque há problemas com as baterias e, portanto, não tem a sua frota em pleno e tem muitas supressões e não são uma alternativa viável porque as pessoas não confiam no serviço fluvial e, portanto, tudo isto se vai arrastar e não vai ter solução. Por fim, a AMT diz ainda que a Fairtax deverá efetuar uma monitorização mais sistemática dos indicadores de desempenho do contrato e deve enviar estes resultados para a própria AMT e para o Estado. Mas, ok, isso é importante, mas isso resolve alguma coisa? Não resolve nada. Portanto, o que eu verifico aqui é que por parte do regulador e por parte do governo não há soluções à vista. E quase que diria, como uma certa música de Carlão, a subia para o lado. É quase o que estamos a assistir aqui neste momento, que é, parece que ninguém quer assumir a batata quente e a responsabilidade do que está a acontecer neste momento. Na altura, quando foram lançados os passes a 40 euros na área metropolitana de Lisboa, acabei por escrever um artigo também sobre isto, a dizer que estávamos a começar a casa pelo telhado, porque o risco de tirar conforto na viagem aos passageiros que precisam destas soluções de transporte é muito sério e foi o que aconteceu mais tarde. E retirou-se literalmente, porque a Fairtax, para tentar combater a situação na altura, retirou lugares sentados das carruagens que estão no meio do comboio, que são as carruagens reboques, para logo tentar combater a situação. Mas obviamente que no médio e longo prazo teria que ir muito mais longe. Mas não, a Fairtax tem exatamente a mesma frota desde 1999. Não há milagres. Onde também não há milagres é na linha do Oeste, onde finalmente o troço entre Mira Sintra-Melessas e Malveira e a Malveira vai reabrir, mas não há milagres porque as obras não estão prontas e estão longe de estar. Ou seja, o Carlos Cipriano, tudo na mesma, a oeste do país. A oeste nada de novo, para recordar um excelente romance do Erich Maria Remarque. Sim, a oeste nada de novo, ou seja, depois da linha ter estado fechada 10 meses, e recordo, deveriam ter sido só 4, mas como sempre a IP prolonga os encerramentos,
depois destes 10 meses em que a linha esteve encerrada, em que as equipas dispunham do canal ferroviário 24 horas por dia para poder trabalhar, depois deste tempo todo, a linha reabre praticamente igual ou pouco melhor do que quando encerrou. A prova é que os comboios mantêm as mesmas velocidades e, olhando mesmo para o terreno, fisicamente, vendo o que aconteceu, fez realmente muito pouco. Ou seja, 10 meses depois não está a eletrificação concluída. A própria intervenção na via, que prevê levantar os carris, as travessas, o balastro e substituir a via integralmente, não aconteceu em todo o percurso que esteve encerrado. E pergunta-se porquê, porque isto agora vai obrigar a novas interrupções, como é óbvio, não é? E depois de 10 meses com a linha fechada, não aconteceu nada. Portanto, vê-se muito pouco, há muito pouca diferença em relação ao que estava antes. O que se verifica é que as obras arrastam-se, nota-se, para quem vê no terreno, que são poucos os meios que estão na linha a trabalhar. Há poucos homens, há poucas máquinas, não há frentes de obras a sério, não há uma mobilização de meios. Parece que andam a jardinar, parece que andam ali a conta-gotas. Há pouco material e vê-se que é uma coisa que é para ir fazendo, que não tem pressa, que não tem prazos e que vai andando. E é isso que se verifica claramente no terreno. Não há mobilização, não há ali trabalho a sério. Isto, depois da IP dizer que em 2026, no fim deste ano estará concluída esta obra e que em 2026 estará concluída a eletrificação, mais uma vez, nós não podemos acreditar naquilo que a IP diz, porque olha-se para aquilo e vê-se que as coisas andam ali devagar e devagarinho, não é? Já para não falar da Beira Alta, que ia reabrir por troços, e de reabertura por troços nada se viu. Reabriu ali entre a Celurico e a Guarda e o resto continua corrido a autocarros. Mas atenção, o escrutínio saudável está prestes a chegar, porque supostamente lá para o final de março estará tudo aberto. Ou não. Aí faremos o escrutínio, como diz o ministro Miguel Pinto de Luz. É o grande teste que se poderá fazer a Miguel Pinto de Luz, porque de facto vamos ver se é ou não mais um ministro que foi enganado pela IP. Isso será a prova dos 9, não é? Quanto ao Oeste, é aquilo que nós já sabemos, quer dizer, e para não falar mais uma vez de que o pouco trabalho que já está feito, por exemplo, ao nível das estações, é desolador, porque o que nós vemos é que instalaram uns abrigos desconfortáveis para as pessoas, aquilo são simples paragens de autocarro, e aquilo que o caminho deveria ter como um elemento diferenciador do modo rodoviário, que é ter as estações onde as pessoas têm algum conforto enquanto esperam o comboio, a IP tudo faz para igualar a ferrovia à rodovia. Reparem numa coisa, eu não estou a defender que se construam novas estações. O que eu estou a dizer é, aproveite-se o que já existe. E o que nós verificamos é que as estações têm salas de espera, são edifícios, estão equipadas, mas estão fechadas à chave. E as pessoas aguardam depois o comboio à chuva e ao frio naqueles abrigos. E, portanto, a IP nem sequer sabe aproveitar os equipamentos que já existem. E aquelas estações que antigamente tinham casa de banho, que tinham salas de espera, são para acabar, são para ficarem praticamente ignoradas. As paredes, ficam as paredes. As paredes, basicamente, e metem lá os tais abrigos que não trazem conforto nenhum às pessoas. Eu quase que diria que isto é de propósito. Não quero acreditar que seja, mas de facto, se é para fazer de propósito, estão a conseguir fazer muito bem para tirar competitividade à ferrovia. É lamentável esta atitude criminosa que estão a fazer na linha do Oeste, com estações desconfortáveis, ignorando os equipamentos que já existem. Diogo. O potencial colossal que existe naquela linha, nunca é demais assinalar. E já que o Ministro das Infraestruturas já não anunciar que vai haver um grande pacote rodoviário que está aqui para desatar os nós, desate também o nó da linha do Oeste. Anuncie, estude, faça a ligação entre Malveira, Torres, Loures, Oriente, para que as pessoas possam realmente chegar de comboio ao centro de Lisboa, em vez de apanharem os autocarros até ao Campo Grande. Se está aqui para desatar os nós, desate também os nós sobre carris, não desate só os nós rodoviários. E já agora que desate também o nó do Caldas-Louriçal, porque a linha do Oeste não acaba nas Caldas da Rainha e está muito atrasado o projeto entre Caldas de Leiria e Louriçal, não é? E isso não sabemos para quando é que está, também será para as Calendas. E já agora estou muito curioso em relação às obras rodoviárias que vão ser anunciadas pelo Governo e cá estaremos para verificar se essas obras, quando forem feitas, se vão também atrasar-se tanto quanto as obras ferroviárias. Se vão ter também meia dúzia de máquinas e de homens a trabalhar ou se vão ser
frentes de obra a sério que vão, de facto, construir novas estradas. Cá estaremos para comparar. Olha, pelo menos não vão roubar os fios. Isso aí acho complicado. E já para não falar que, por exemplo, uma das prioridades será chegar com a autoestrada a Porto Alegre. Chegará primeiro do que um ramal para ligar ao centro de Porto Alegre, que é uma coisa que também está prometida há não sei quantos anos e que nunca aconteceu. Parece que tudo se conjuga para que a autoestrada chegue sempre primeiro. As obras ferroviárias vão se atrasando, sabe-se lá porquê, e a autoestrada chega sempre primeiro. Será simples coincidência? Aqui fica a questão de Carlos Cipriano, e já que falámos em coincidências, outra coincidência, Diogo, é na IP pai e filho estarem na mesma reunião. Terá sido coincidência? Foi por volta de meados, final de janeiro, uma reunião com a consultora tecnológica suíça SMA, por causa do plano diretor para a ferrovia, ou seja, como é que vai ser estruturada a rede ferroviária nacional nos próximos anos. Quem estava nesta reunião? Em representação do Conselho de Administração, vice-presidente da IP para a área ferroviária, Carlos Fernandes, e depois, também na mesma mesa, estava o filho, que trabalha no departamento de planeamento e que está na empresa desde 2020 após concurso público. E a reunião foi tornada pública através dos canais internos da própria empresa e levantaram-se várias questões, uma legal, outra ética. Vamos começar pela legal, porque o Estatuto do Gestor Público refere que o gestor deve declarar-se impedido de tomar parte em deliberações quando nelas tenha interesse, sobretudo se isto colidir com relações conjugais, parentais ou afins em linha reta, ou então com quem vive em economia comum. E depois já há a questão ética, porque a Infraestruturas de Portugal, a IP, tem um código de ética que também se pronuncia bastante sobre esta questão. Sobre a questão legal, falou-se com 2 advogados especialistas na matéria e escapa-se de problemas porque a reunião alegadamente não foi deliberativa. Isto é o que escreve a IP no pedido de esclarecimento. Em termos éticos, o que é que diz o código? Refere que os trabalhadores do grupo IP que tenham relações entre si a nível familiar ou análogas não devem exercer a sua atividade profissional em relação hierárquica ou funcional, devendo reportar superiormente tal facto e colaborar com a empresa na tomada de medidas necessárias para suprimir tal situação. A IP alega que o filho do vice-presidente não está sob a alçada de vice-presidente, e porque está num departamento que está sob a dependência do presidente. Mas a questão é que falámos com 3 especialistas na área da transparência e depois mais 2 advogados e toda a gente levanta a questão da ética. Porque como é que depois no final se garante a independência dos projetos? Toda a gente critica, os 5 especialistas com que falámos, toda a gente contesta a parte ética. No final das contas, nada muda, mas fica aqui o alerta, porque não é só a questão legal que importa nos dias de hoje, a questão da ética também tem cada vez mais importância, como temos visto noutros países e até em Portugal. Mudando de assunto, passando para os bares, porque a CP vai ter um novo concessionário a servir os bares da empresa. E, Carlos Cipriano, há novidades. Que novidades são essas? É um novo concessionário, neste caso é a ITAL, Instituto Técnico de Alimentação, que vai ser a empresa que a partir do dia 1 de abril vai pegar nos bares dos comboios da CP, uma concessão que lhe vai garantir receitas no valor de 365 mil euros por mês, portanto um contrato de 4,4 milhões de euros, para que esta empresa pegue nos bares da CP. Diferenças em relação àquilo que existe atualmente. A grande diferença, e que aqui se saúda, é que os Intercidades de Évora vão passar a ter o bar a funcionar, o que é bastante bom. Já um ponto negativo, os interregionais da linha do Douro vão continuar sem bar. Eu acho que a CP deveria olhar com atenção para aquele serviço, porque uma viagem do Porto ao Pocinho pode demorar 3 horas e meia e era de todo útil que houvesse um serviço, nem que fosse minibar, naqueles comboios. E a maioria das pessoas, Carlos, faz ida e volta no mesmo dia e, portanto, era um serviço daqueles evidentes. Ou até ambulante, com parceiros locais.
e não se entende porque é que não há nem que seja ali um pequeno sistema de catering com alguém a passar com um minibar ao longo do comboio para servir mínimo umas águas, umas chances, umas bebidas, porque de facto é um vazio total e são por vezes centenas de pessoas a fazer a viagem, sobretudo entre a primavera e o outono. E essa falha eu não percebo, que estando já identificada, porque é que a CP não inclui isso na concessão. Não entendo mesmo. Bom, mas fiquemos para já com as intensidades de Évora, que é uma boa notícia. Por outro lado, o que é que há também de novo? Há uma coisa que se saúda também, que é o novo concessionário é obrigado a ter pontos logísticos em todas as estações térmicas dos intercidades. Significa o quê? Que, além de Lisboa e Porto, que é atualmente onde tinham esses armazéns para assegurar a logística do serviço de bar, vão passar a ter também isso em Guimarães, Braga, Guarda, Évora e Faro. Ora bem, isto pode significar o quê? Eu deduzo que significa que pretendem que o serviço de bar seja mais completo, tenha mais qualidade, tenha mais diversidade e que possa ser carregado em todas as estações origem e destino do Intercidades. E isto, penso eu, resulta das conclusões de um estudo que a CP há 2 anos encomendou a uma consultora, que é a Consulmark, que fez um bom levantamento sobre a situação dos bares dos comboios, em que inquéritos feitos ao público concluem que, de facto, os bares têm uma imagem muito negativa que contagia a própria imagem da CP, com muitas queixas, nomeadamente quanto à comida de plástico, à pouca diversidade dos produtos, à má qualidade dos produtos e que, portanto, identifica aqui coisas bastante graves. E aquilo que deveria ser uma coisa que se destina a beneficiar a imagem da empresa, porque a empresa tem que transportar pessoas, não tem que ter serviços de restauração, mas o elemento diferenciador de facto nos comboios é a existência de um bar. E, portanto, a existir tem que ter um mínimo de qualidade e, de facto, isso não se tem verificado. Esse mesmo estudo diz que a CP não conhece as receitas dos concessionários que obtêm nos seus próprios bares, o que me parece grave, e o mesmo estudo traça cenários em que, em alguns deles, diz que é possível que as empresas concessionárias consigam ser rentáveis mesmo sem receber dinheiro da CP. Ora, cada concessionário dos bares recebe dinheiro da CP. E faz uma recomendação ainda, o tal estudo. O estudo recomenda que haja uma partilha de risco entre as receitas e as despesas entre o concessionário e a CP. E a CP não foi por aí, não sei porquê. Provavelmente porque é mais fácil agarrar nos cadernos de encargos anteriores, mexer pouco e mandar para concurso. Mas valia a pena tentar uma experiência desse tipo. Bom, vamos aguardar, porque de facto, se é para seguir as recomendações desse estudo, é de esperar que agora haja maior diversidade, que haja menos comida de plástico, que haja comida com mais qualidade, com preços mais acessíveis. Vamos esperar para ver. Para já, a Ital, curiosamente, a empresa diz que não presta declarações aos média, que é uma coisa muito curiosa, uma empresa que no seu site diz que refere como aspectos significativos da sua responsabilidade social, cito, a transparência e caráter ético das atividades, e diz também que é importante a informação, a consulta e a participação das partes interessadas, mas que depois tem esta postura rígida, este bloqueio em relação à imprensa. Só faço votos para que esta postura arrogante de não diálogo e de não transparência não a tenham também perante os trabalhadores, porque a Ital vai ter que ficar com os trabalhadores do atual concessionário, eventualmente até reforçar o número de trabalhadores. E, portanto, espero que as coisas corram bem, porque o pessoal dos bares, dos comboios, precisa de paz social. Queria só sugerir colocarem um código QR em cada lugar no comboio, para quando a pessoa se sentar, pega no telemóvel, lê o código e vê o que é que há no bar. E se tiver um pouco de fome, desloca-se à carruagem que se encontra entre uma das carruagens da primeira classe e depois todas as restantes carruagens da segunda classe e poderá comprar o que quiser. E imagina ainda que a pessoa lia o código QR e podia encomendar logo, pagar com o MBWay, chegava lá, só mostrava: olha, comprei isto, já paguei, posso levantar, e a pessoa saía dali e levantava logo, não tinha de ficar muito tempo na fila à espera. Esse já seria um grande upgrade, mas bastava o código QR Code em cada lugar com o menu do bar e já seria uma grande vantagem. É uma sugestão de borla, não cobre nada para esta sugestão. Quem estiver a ouvir, podem usar à vontade. Está feita a sugestão, Diogo.
Outro dos temas que trazemos esta semana são os 220 milhões de euros que vão servir para quadriplicar Contumil Hermesinde. E Diogo, isto vai resolver ali um importante gargalo naquela zona da área metropolitana do Porto. Sim, porque estamos a tratar de ampliar bastante a capacidade de todas as linhas a norte do Porto. Estamos a falar, por exemplo, dos acessos a Braga, Guimarães, estamos a falar de linhas do Douro, Minho, até de alguma maneira agora a ligação à linha de Leixões, com a retoma do serviço de passageiros, e também vai dar um jeitaço quando houver a linha de alta velocidade em Porto Vigo. Também é muito importante. E também poderia servir, por exemplo, para criar uma nova linha de suburbanos até Barcelos, permitindo aqui a reforçar um bocadinho da capacidade da linha do Minho, resolvido este gargalo à entrada do Porto. Sim, é uma Continua, obra que só a obra em si custa 150 milhões de euros, mas depois, juntando-se todos os outros ingredientes do bolo, como intervenções na estação de Rio Tinto, no apiadeiro Palmilheira Águas Santas, estamos a falar de cerca de 220 milhões de euros. As obras vão arrancar, em princípio, entre o final deste ano e o início do próximo, e a conclusão será lá para o final desta década. Basicamente, é o que irá acontecer. O orçamento inicial era de 120 milhões de euros, vamos em 220. Esperamos que seja uma obra que, quando concluída, faça muitíssima diferença para os comboios acima do Porto. Obra semelhante decorrerá depois também em Lisboa, entre Braço de Prata e Romarieiro, ainda sem data para arrancar. Ainda sem data, infelizmente. Para terminar com uma boa notícia, vamos olhar para os 2 milhões de documentos ferroviários que vão ser digitalizados. É o futuro aliado ao passado, Carlos Cipriano, e que jeitaço isto vai dar a investigadores, a curiosos e a todos os que tenham assim algum interesse particular pela ferrovia, Carlos. Sim, é uma boa notícia. É uma boa notícia é que um protocolo entre o ISCTE e o IMT vai permitir digitalizar de forma muito avançada 2,2 milhões de documentos de um espólio vastíssimo do IMT com objetos da ferrovia, mas também da rodovia, mas claramente os mais interessantes são os ligados ao caminho de ferro. E porquê? Porque são os mais antigos. Basta dizer que o IMT, ou seja, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, é herdeiro de um espólio que pertenceu a várias entidades que foram existindo, fundindo-se, desaparecendo, substituindo-se umas das outras. Nomeadamente, os Caminhos de Ferro do Estado, a Direção Fiscal dos Caminhos de Ferro, a Direção de Obras Públicas e Minas, a Direção-Geral dos Caminhos de Ferro, a Direção-Geral de Viação e a Direção-Geral dos Transportes Terrestres. Penso que esta última Direção-Geral foi de todas a que durou mais décadas. E ainda houve o IMTT, o Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestres, antes de ser... Era o IMT, exatamente. Houve esse. Bom, todo este espólio que vem desde o século XIX, não é? E é claramente a parte mais interessante é a parte ferroviária, porque estão lá documentos absolutamente fantásticos, peças incríveis, desenhos de traçados de linhas de caminhos de ferro que foram construídas e outras não no século XIX. Temos desenhos de material circulante, temos atas dos conselhos de administração, ou seja, temos documentos extremamente importantes que vão ajudar bastante na redescoberta da história do caminho de ferro em Portugal. Tudo isto porquê? Porque o ISCTE está a criar um laboratório chamado David Lab, que é um laboratório de digitalização e visualização avançada de dados, que vai permitir, através da inteligência artificial, facilitar a consulta de documentos antigos e vai ser possível, por exemplo, transformar documentos manuscritos em documentos Word, agarrar em gráficos e quadros feitos à mão e pô-los em folhas de cálculo e, portanto, quanto mais informação eu conseguir extrair desses documentos, quanto melhor eu puder interagir com toda essa documentação, mais informação eu obtenho e isto, de facto, vai ser muito útil para a investigação. Mas deixem-me só sublinhar, eu fiquei, de facto, encantado com algumas peças incríveis, feitas à mão, feitas no século XIX, com um rigor e uma precisão verdadeiramente incríveis. E queria acrescentar outro ponto. A importância de órgãos de planeamento de infraestruturas no século XIX e no século XX, que é uma coisa que aparentemente não existe no século XXI. Porque neste momento, como que dirige todo o planeamento é Infraestruturas de Portugal, que devia
cingir-se a cuidar da rede ferroviária e pronto, também da rodoviária, porque é o que tem, é da sua competência. Quando antigamente tínhamos gabinetes nós ferroviários, Lisboa e do Porto e outros órgãos de planeamento, que é uma coisa que não existe atualmente. E desperdiça-se um organismo como o Planap, que é uma entidade de planeamento da administração pública que foi criada há poucos anos, na altura dos governos de António Costa, que está muito subaproveitada e que deveria ser uma espécie de órgão diretor do planeamento das infraestruturas em Portugal. Não só as infraestruturas ferroviárias, como também rodoviárias, portuárias, porque quando nos deslocamos, estamos num todo, não estamos em galinheiros, não estamos em asilos, não, é um todo e falta planear como um todo em Portugal. E há lições dos séculos XIX e XX, se calhar podemos aprender com todos estes documentos que vão ser digitalizados. Aliás, o que diz o Diogo, e muito bem, é que quem deveria de facto estar a planear e a estudar e ser o assessor do governo para as questões ligadas com a mobilidade, e em particular com a ferrovia, deveria ser o IMT, o Instituto de Mobilidade dos Transportes. Mas não, tudo isso está do lado da IP, que faz tudo. Só um pequeno exemplo. O regulador recomendou que fosse feita uma auditoria ao Ferrovia 2020. Bom, quem é que vai fazer a auditoria? Quem é que vai tratar disso? É o governo? Não, não é. Quem é que vai fazer? É a própria IP que vai contratar a consultoria para fazer a auditoria a si própria. Quem era a entidade no Estado, na administração pública, que deveria tratar deste assunto? Era o IMT. O IMT é que deveria tratar da auditoria ao Ferrovia 2020. Mas não, entregou-se aquilo à própria IP. É como pôr a raposa no galinheiro. E numa recomendação para este fecho de episódio, volta ao mundo de Diogo, com uma viagem até Narvik. E saídos de Estocolmo, na Suécia, mais de 18 horas e meia de viagem, resumidos num artigo que podem ler na revista Volta ao Mundo, nas bancas. Esperamos que usufruam da viagem, das fotografias, das vistas, que se deslumbrem e que se inspirem para umas próximas férias, eventualmente, porque não é todos os dias que se consegue andar mais de 18 horas e tal de comboio na Europa e diria até que no mundo. Não há assim tantas viagens com tamanha duração. Vale mesmo a pena. Espero que possam usufruir e ficarem com vontade também de fazer e de se juntarem a esta rota. Viva a ferrovia, viva quem nos ouve. Um abraço e até ao próximo Sobre Carris. Boa viagem! O público fica no ouvido.